Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 20. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. Para a nossa meditação nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, Mateus 20. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Enquanto os irmãos estão localizando a passagem, só quero reforçar que próximo domingo é ceia do Senhor, amém? Ceia do Senhor, graças a Deus. Momento de comunhão na presença de Deus e também com os nossos irmãos. Mateus 20. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amém. Olha só, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebeis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nessa noite diante de uma parábola. Uma história fictícia, mas que tem uma aplicação verdadeira, uma aplicação real para a nossa vida. E essa história, Jesus está contando algo que é do dia a dia daquele povo. Quando chegava a época da colheita da vinha, que era mês de setembro, era necessário aumentar substancialmente o número de trabalhadores, porque a colheita demandava muito trabalho. E quem não tinha trabalho ia para a praça e esperava na praça alguém passar e falar: estou precisando de 20, estou precisando de 30. Escolhia ali das pessoas que estavam ali e levava, e a pessoa trabalhava o dia todo. E o valor do pagamento de um dia de trabalho era 1 denário. 1 denário era a mesma coisa que 1 dia de trabalho. Era o valor do dia de trabalho. E Jesus está contando uma história que eles entendem, porque o dono da vinha, ele vai à praça. E quando ele vai à praça, ele escolhe trabalhadores. Ok. E leva. Mas o que não é comum é que o dono da vinha depois voltasse à praça. Porque ele normalmente já pegava o número que ele precisava e levava de uma vez só. Só que ele volta.
E quando ele volta às 9 da manhã. Com a primeira turma, ele disse assim, vou pagar para vocês um denário. Era o valor, era o pagamento, era o que se esperava. Mas aí, a segunda turma, ele diz assim, vocês eu vou dar o que for justo. Ok. O dia de trabalho era de 6 da manhã até às 6 da tarde. Esses que já estavam começando às 9 da manhã, já não iam trabalhar o turno todo. Então, vai receber proporcional. Aí ele diz, vou dar o que for justo, e eles, tudo bem, eles foram. O que não era normal era esse dono da vinha chegar ao meio-dia na praça. Ver quem está na praça e falar assim, vem trabalhar para mim, vou dar o que for justo. E eles foram. Mas quando deu 3 horas da tarde, o dono da vinha fez a mesma coisa, ele voltou para a praça. Viu gente lá e disse assim, vem trabalhar para mim. E foram. E o que ainda é mais incomum é que às 5 da tarde ele foi à praça, faltando 1 hora para acabar o turno. E disse assim, por que vocês estão aí o dia todo? E eles disseram, porque ninguém nos deu trabalho. Aí ele disse, agora tem trabalho, vem comigo. E trabalharam 1 hora. Ao término do trabalho, quando dá 18 horas, 6 da tarde, é a hora do acerto com os trabalhadores. E o que é que esse homem faz? O normal era pagar quem começou a trabalhar primeiro. Mas esse homem diz assim, não, começa pagando os que chegaram por último, quem chegou às 5 da tarde. E aí, aqueles que trabalharam às 5 da tarde estão indo receber e estão pensando, eu vou pegar só alguma coisinha. Eu trabalhei só 1 hora, então alguma coisinha, pelo menos hoje eu não volto para casa de mãos vazias. Mas o dono da vinha pagou um denário, um dinheiro, o valor do trabalho do dia todo. Aí eles receberam e ficaram muito felizes. Só que quem entrou às 6 da manhã começou a pensar, opa, se esse aí que trabalhou 1 hora recebeu o valor do dia inteiro, meu irmão, quando chegar na minha vez eu vou arrebentar. Com certeza eu vou ganhar muito. Só que aí ele vai pagando os que chegaram às 3, e os que chegaram às 3 receberam um denário. Quem chegou meio-dia recebeu um denário. Quando chegou às 6, pessoal das 6 da manhã, ele pagou um denário. Aí esses que receberam um denário, que chegaram às 6 da manhã, começaram a olhar e falar, tá errado. Não tá bom isso aqui não. E o dono da vinha viu que eles não estavam contentes e perguntou, qual que é o problema? Aí eles, o senhor está nos causando agravo. Ou seja, o senhor está nos prejudicando. Ele, por que eu estou prejudicando vocês? Trabalhei o dia todo, cheguei aqui cedo, fiz todo o trabalho, estou saindo agora às 18 horas e vou receber o mesmo valor do que os que chegaram às 5 da tarde. Está errado. O dono da vinha responde, ou melhor, pergunta, quanto que eu prometi que ia te pagar? Eles, um denário. Aí ele, quanto que eu te paguei? Um denário. Então, eu não lhe trouxe prejuízo. Eu te dei aquilo que nós acordamos. Qual é o problema de vocês? É que vocês são maus porque não conseguem ver a felicidade dos outros. Porque o problema seu não é que você foi prejudicado, é porque você está vendo que o outro foi abençoado e o seu coração ficou amargurado. O que essa parábola tem para nos ensinar nessa noite? Algumas coisas. Número 1. Quem nós somos na parábola? O dono da vinha é Deus. A vinha é o reino de Deus e a sua obra. Os trabalhadores somos nós. Agora a pergunta é, qual dos horários que nós nos encaixamos nessa parábola? Nós somos os que chegaram às 6 da tarde?
Ou nós somos os das 6 da manhã ou os das 5 da tarde? Quem nós somos? Por quê? Porque isso muda muito. Por quê? Porque quem chegou às 6 da manhã está julgando que tem mais direito do que quem entrou às 5 da tarde. Porque eu estou aqui há mais tempo. Se eu estou há mais tempo, eu tenho que ter prioridade. Se eu estou há mais tempo, eu mereço mais do que quem está há menos tempo. Só que o que Jesus está ensinando na parábola é: não interessa se você chegou às 6 da manhã ou se você chegou às 5 da tarde. Todos nós fomos chamados pelo dono da vinha. Pastor, eu não entendi. Não há mérito em nós. Todos nós fomos chamados. Ninguém tem direito. O direito que nós tínhamos era o direito de ir ao inferno. Mas o dono da vinha foi nos buscar na praça quando nós estávamos abandonados e disse: vem, vem, vem porque eu tenho um projeto para a tua vida. Vem porque eu tenho uma obra para fazer através de você e em você. Vem, vem, vem. Todos nós fomos chamados. Mas qual o problema do pessoal que chegou de manhã? O pessoal que chegou de manhã ficou chateado, porque o problema deles não era que eles se sentiam prejudicados, mas é porque viram a felicidade de quem trabalhou 1 hora e recebeu a mesma coisa que ele. Então, o espírito de Caim tomou conta do coração deles. O que é o espírito de Caim, pastor? É o espírito que eu não vejo o meu irmão como irmão, mas eu vejo como um concorrente que está disputando comigo. E se eu não consigo disputar com você, eu vou matar você, porque eu tiro a concorrência do caminho. Mas o evangelho não é sobre concorrência. O evangelho é sobre nós sermos irmãos, família, unidos. No evangelho, se um perde, todo mundo perdeu. Porque no evangelho, a gente só ganha quando a gente está todo mundo junto. A sua vitória tem que ser a minha vitória tem que ser a sua vitória. Não há espírito de concorrência. Irmãos, a coisa mais triste que existe é ciúme de vaso. Já viu ciúme de vaso? Não canta tudo isso, não. Se fosse eu, tinha arrebentado. Prega ruim, hein? Se fosse eu, meu irmão, essa hora a gente já estava jogando cadeira no teto, assim, já estava gritando. Ciúme de vaso. Está errado. A gente tem que ter o prazer, a alegria, o privilégio de estarmos todos reunidos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então nós somos uma família que vai morar no céu. Os às 6 da tarde estão olhando para os das 9, para os das 5, para os das 3, para o meio-dia, e estão dizendo: eu não sou como vocês, eu sou melhor. Você entende isso? Gente, domingo é ceia. Vamos estar aqui reunidos, participando da mesa com o nosso Pai. Como é que eu posso vir para a mesa achando que eu sou superior? Se eu também fui alguém que Deus olhou e falou: você, vem. Você, vem. Somos iguais. Somos irmãos. Aí, tem outra classe. Tem outra classe. Quero falar também com os trabalhadores da 5. Por quê? Porque quando o dono da vinha ele ia para a praça para escolher o trabalhador, ele procurava aqueles que eram mais fortes, aqueles que tinham mais habilidade, os que tinham mais condições, aquele que ele sabia: esse aí é bom, esse aí vai dar conta do serviço. Então quem ia ficando era aqueles que eram julgados que não tinham capacidade. E o dono da vinha, ele chamou aqueles que eram capacitados
E chamou também aqueles que eram julgados como não capacitados. Então eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu sei que tem um ditado que diz assim: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. É uma meia verdade. Deus chama capacitados também, mas ele não chama só os capacitados. Ele também chama quem não é capacitado e diz: a minha capacidade vai te alcançar e você vai fazer o que precisa ser feito. Talvez você está aqui nessa noite e o mundo não te dá valor. As pessoas não te dão valor. Todo mundo acha que você não tem valor. Mas eu quero te dizer que para o dono da vinha você é muito valoroso. Porque ele foi te buscar. Ele foi atrás de você. Ele disse: eu não abro mão de você. Vem, vem, vem. Vem que tem lugar para você. Vem. Olha que lindo, quando chega no das 5 da tarde, eles vão dizer assim, o dono da vinha pergunta: por que vocês estão aí? E eles vão dizer: porque ninguém nos deu oportunidade. Eles estão pensando assim, ó, mais um dia está se passando, eu vou voltar para casa, não vou ter nada para levar para minha casa, o que eu vou fazer? Mas a providência de Deus chegou naquela praça para dizer assim: vai ter oportunidade para você também. E sabe o que é lindo? Deus fez o extraordinário na vida deles, porque trabalharam 1 hora e receberam por um dia todo de trabalho. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Porque não se trata de nós, mas se trata da bondade daquele que nos chamou. E talvez você pense que não tem jeito para você. E aqueles trabalhadores, eles também estavam pensando que para eles não tinha jeito. Mas o extraordinário aconteceu. E eu quero te dizer que o extraordinário de Deus também está acontecendo na tua vida.